Boa noite, bem-vindos ao Home Delivery. Sou a Rebeca, pertenço à Igreja Encontro Vida e quero convidar todos a vir celebrar Jesus connosco. És o Alfa e o Ômega, te adoramos, ó Deus, pois és digno de louvor.
obrigada pela tua presença neste lugar, obrigada pela tua presença nas nossas vidas, Jesus. Nós te adoramos com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que nós somos, Senhor, nós nos entregamos completamente. Mais uma vez, Senhor, nós dizemos que vivemos para te adorar, nós vivemos na tua dependência, nós só te queremos a ti, Jesus. E obrigada, Senhor, porque apesar das nossas fraquezas e limitações, a tua presença ela é connosco. Obrigado, Jesus, porque tu te revelas todos os dias mais e mais a cada um de nós. Obrigada porque tu estás atento aos corações que te buscam. E oramos para que mais uma vez te reveles a nós através da tua palavra, Senhor. Oramos para que ela faça diferença em nós. Obrigado, Senhor, porque tu não desistes de nós. E obrigada, Jesus, nós não podemos agradecer o suficiente. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada pela tua vida, pelo teu sangue derramado naquela cruz para nos salvar. É por esse sacrifício, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito e por tudo aquilo que tu és, que nós vivemos para te adorar. E oramos para que fiques connosco e ministres aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Sou o pastor Valdiran Peixoto. Tenho a alegria de chegar até vocês através da amizade com o bispo Nuno Ornelas, que me dará a honra de estar aqui me apresentando a você e trazendo uma revelação da palavra de Deus. Me permita compartilhar com você o texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 2, do versículo 13 até o versículo 15, e também o versículo 19 ao versículo 23. O texto sagrado nos diz assim: E lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu filho. E então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos homens sábios. Também encontramos no versículo de número 19 algo importante que diz assim: Mas, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que buscavam a vida do menino. E ele, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ouvindo que Aquelaeu reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas, avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galileia. E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse cumprir o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Olhando para esse registro sagrado, que nos arremete a esse mês onde voltamos os nossos olhares para o nascimento de Jesus, percebemos aqui um momento importantíssimo para a história do cristianismo, para a história da humanidade. O momento onde o desenrolar e o cumprimento das profecias bíblicas apresenta para nós o meio pelo qual Deus usou para trazer o Salvador ao mundo. E vem uma frase à minha mente: Deus usa pessoas e situações naturais para revelar o sobrenatural. Estamos aqui diante de uma passagem que revela para nós Deus usando um casal, como você e a sua esposa, como eu e a minha esposa, um homem e uma mulher, que decidiram se casar e para eles nada além disso, casar e construir a sua família e seguir o seu ritmo de vida. No entanto, o Eterno havia preparado um projeto extraordinário para a vida daquele casal. Pessoas comuns, pessoas naturais, que tinham seus relacionamentos, seus negócios, que tinham um fluxo de vida normal como eu e você. Deus, na eternidade, desenhou trazer o Salvador do mundo através deste casal, Maria e José. E nós percebemos que nestes textos existem registros que mostram para nós o cuidado que este casal teve para cumprir
com a missão que Deus os confiou. E é tão interessante que nesse texto que nós lemos, você vê um momento dizendo assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, para que se cumprisse o que na profecia está dito, para que se cumprisse a vontade do Senhor. E aí nos chama a atenção, e nós concordamos com o Max Lucado, que ele diz que na vida de Jesus, no Novo Testamento, cerca de 332 profecias se cumpriram. Por isso o versículo 15 diz que para que se cumprisse a profecia bíblica. O versículo 23 também diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ou seja, o que nós percebemos é que José e Maria, eles se moviam dentro de situações naturais e Deus revelava através deles o sobrenatural, porque eles se moviam dirigidos pelo Senhor. José ia dormir e Deus dizia para ele: levanta, José, pega o menino, pega a sua esposa e parta para outro lado, e foge, e esconde, e vai, e vem, e volta, e vai para o Egito, e fica lá, e se esconde por um tempo. Mas todo o movimento que José fazia, ele fazia esse movimento de maneira cuidadosa, guiada pela vontade divina. E é assim que o sobrenatural acontece dentro do natural. É quando nós nos movemos dirigido pela voz do Eterno. Eu acho interessante e até penso que nós pecamos em falar pouco sobre José, porque José foi um homem de um caráter extraordinário. José abraçou uma situação em que ficou mal visto pelas pessoas, em que a sua reputação foi em xeque. Mas José também havia ouvido da parte de Deus que aquele era um projeto do Eterno. E quando nós estamos com uma palavra do Eterno, a multidão pode se opor a nós, mas nós permanecemos caminhando na voz do Eterno, porque nós sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o fim. E por mais que as pessoas não entendam no primeiro momento, mas o próprio Deus se incumbirá com aquilo que Ele vai realizar através da nossa obediência, explicará para as demais pessoas ou fará as demais pessoas entenderem o projeto do Senhor. Porque apesar de ser algo sobrenatural, Deus faz isso dentro do natural. Um homem e uma mulher, seres humanos normais, como eu e você, mas eram portadores de uma missão poderosa e sobrenatural. E eu não tenho dúvida, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus se movendo através do natural para revelar o sobrenatural. 2 exemplos para nós refletirmos de maneira rápida. Você se lembra do episódio que aconteceu com Pedro, quando ele estava dentro do barco e em um dado momento as ondas se agitaram, o vento assoprou e começou a dar contra aquele barco e todos ali gritavam que ia morrer. E de repente, em um dado momento, aparece ao longe Jesus e eles que estavam no barco julgaram que era um fantasma. De repente Jesus diz: não se apavorem, fiquem calmos, fiquem tranquilos, tenham bom ânimo. E quando Jesus emite aquela voz e eles não conseguiam ver o rosto de Jesus, mas eles ouviram, Pedro logo identifica e diz: mestre, és tu, Senhor, és tu mesmo, então mandas que eu vá ter contigo, caminhando sobre as águas. Eu acho fantástico a objetividade de Pedro ao orar. Ele especificou para Jesus como que ele queria que Jesus o levasse até ele. Eu quero caminhar sobre as águas. E Jesus ouve Pedro e diz: então venha. Jesus libera aquela palavra para Pedro. Pedro ouve aquela palavra e Pedro não hesita. Pedro então tira o pé do barco e começa a colocar sobre as águas. E Pedro então caminha sobre as águas. O que eu acho incrível nessa passagem é que quando Pedro recebe aquela palavra, ele não se preocupou se ele pisar na água, ele afundaria. Ele simplesmente pisa. Eu creio em algo profético aqui nesse texto. Eu creio que quando você está ouvindo a voz do Mestre, coisas sobrenaturais acontecem dentro daquilo que é natural onde você está. Mas sabe o que eu entendo? Eu entendo que antes que o pé de Pedro tocasse nas águas, eu acredito que a palavra tocou no espírito de Pedro de uma maneira tão poderosa que Pedro tomou a ação num ímpeto, numa ousadia, numa veemência, porque quando a palavra é liberada, ela não volta vazia para o propósito ao qual ela foi designada e ela gera em nós coragem, ousadia, intrepidez. Então Pedro começa a caminhar sobre as águas. Caminhar é um processo natural, mas caminhar sobre as águas só depois que você consegue, como José e Maria, agir conforme
a direção da vontade do Eterno. Agir conforme a palavra do Eterno. Pedro caminha largos passos, nós não sabemos a quantidade de passos que Pedro deu sobre as águas, mas é fato, a Bíblia registra que Pedro, de maneira sobrenatural, caminha sobre as águas. Agora note comigo, era um cenário natural, um cenário de tempestade, de mar agitado. O mar se agita com uma certa constância, mas não é comum ver pessoas caminhando sobre as águas. E no momento da tempestade, é exatamente aí que o mestre aparece e diz: então venha, Pedro, caminhe sobre as águas, domine sobre a tempestade, domine sobre o medo, domine sobre a lei da gravidade. Venha. E foi o suficiente para Pedro dar o passo e vencer o desafio. Porque o sobrenatural se revela dentro do natural. Outra situação é quando os discípulos foram pescar e passaram a noite inteira tentando apanhar peixe e não apanharam nada. Pela manhã eles estão lavando as redes, frustrados, tristes, chateados. E de repente começa a caminhar pelas areias ali quem? O Galileu, Jesus. E tantos barcos tem por ali. Jesus vai exatamente no barco onde está Pedro e os discípulos e diz: me empresta o seu barco. Eles estavam lavando a rede, já preparando para ir para casa, não tinha apanhado nada. A noite inteira tentando apanhar alguma coisa e nada. Jesus pede o barco emprestado, Jesus usa o barco, aplica o seu sermão. Depois Jesus diz para eles assim: olha, volta lá no mar alto, agora pela manhã, vai lá pescar, lança a rede para você apanhar os peixes. É algo natural pescar, sim ou não? É algo natural lançar a rede, sim ou não? Agora, ir pescar pela manhã era coisa de amador. Era coisa de gente inexperiente. Era coisa de pessoas que não tinham a menor habilidade em pescar. Mas Pedro diz assim: olha, Senhor, eu vou, mas eu vou porque o Senhor está mandando. Sobre o poder da tua palavra, eu vou lançar a rede. Deus tem suas formas de agir. Que coisa incrível. Pedro vai, e a Bíblia diz que quando Pedro vai e lança a rede, eles apanham tanto peixe que quase esse barco vai a pico. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu também creio. Eu creio que naquele momento que Jesus estava dizendo para Pedro assim: vá ao mar alto e lance a rede. Sabe o que eu creio? Eu creio que naquela hora os peixes também estavam ouvindo a voz do mestre, porque a criação obedece à voz do seu Criador. E quando os peixes ouviram a voz do mestre dizendo: Pedro, vai lá e lança a rede, eles já começaram a se organizar e se ajuntar. Porque quando Pedro lança a rede, começa a vir quantidades e mais quantidades, dezenas e centenas de peixes. E Pedro então tem uma pescaria sobrenatural, porque ele decidiu ouvir a voz do Senhor e o natural deu lugar ao sobrenatural. Olha que coisa interessante. Se você der ouvido à voz do Eterno em tudo que você for fazer, por mais que a situação da sua vida esteja mostrando o contrário, eu quero te dizer que esta situação, ela servirá como uma plataforma para o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. Porque foi isso que aconteceu na vida de Maria e de José. Eles acreditaram na palavra, eles acreditaram na promessa do Senhor. E eles então deram ouvido e começaram a gerar o sonho de Deus. Começaram a gerar o processo de Deus. Mas eles foram muito cuidadosos. Eles não se moviam nem de um lado nem para o outro sem que Deus antes falasse com eles. Eles eram cuidadosos, sensíveis e obedientes à voz do Eterno. Quantas vezes eles livraram de morrer ou até mesmo de matarem Jesus, porque eles seguiram o comando dos céus. Sempre que você for tomar uma decisão, tome com base na palavra. Não tome uma decisão com base nas emoções. Não tome uma decisão com base nos seus sentimentos. E nem tome uma decisão com base nos achismos. Tome uma decisão com base na vontade de Deus. Porque por mais que essa situação seja natural, Deus vai revelar o sobrenatural dele, como ele revelou ao mundo o sobrenatural dele, o filho dele vindo através de um casal, José e Maria, para trazer a salvação para a humanidade. E eu gostaria de deixar um conselho para você. Muito cuidado
Nós vivemos no tempo em que um dos maiores sociólogos, o Bauman, ele chama do tempo da pós-modernidade, da sociedade líquida, do amor líquido. Vivemos no tempo do descartável, vivemos no tempo do imediatismo. A sociedade nos cobra soluções e decisões rápidas que muitas vezes tomamos de maneira impensada e corremos um sério risco de não recorrermos à vontade de Deus no momento de nós agirmos. Portanto, essa palavra vem para te alertar. Seja como Pedro, seja como José, seja como Maria. Permita que o sobrenatural de Deus se revele através dessas situações naturais, conflitos, em questões de relacionamentos, em questões financeiras, em questões de saúde e nas questões mais diversas da vida. Deus quer revelar o sobrenatural dele através da vida daquele que ousa, como José e Maria e como Pedro, ouvir a sua voz e fazer tudo para se cumprir o que está escrito na palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra e eu também o guardarei. Ei, querido, o sobrenatural de Deus pode acontecer na sua vida, sim, quando você se dispor a tomar qualquer decisão que seja aferido pela palavra de Deus. Se aplique em ouvir a voz de Deus. Se você andar em obediência ao Senhor, eu quero te dizer que por onde você for, por onde você passar, haverá promessa de Deus para se cumprir na sua vida. Uau, isso é poderoso, querido. Independente do lugar que seja, seu local de trabalho, sua família, suas férias, na cidade, na aldeia, no grupo de amigos, no relacionamento de trabalho, na congregação, no GC, onde quer que seja, se você se aplicar em andar em obediência ao Senhor, seu Deus, onde você passar, haverá promessa de Deus para cumprir na sua vida. Pedro passou lá no Mar Alto pela manhã, houve promessa que se cumpriu. Pedro caminhou sobre as águas de Genezaré, promessa que se cumpriu. José foi para o Egito com Maria, promessa que se cumpriu. José se escondeu em outra parte, promessa que se cumpriu. José foi para Nazaré, foi para Galileia, foi para Belém, onde eles passavam, porque estavam passando na rota de Deus, na obediência de Deus, a promessa se cumpriu. Permita que Deus traga o sobrenatural para a terra através das questões naturais da sua vida. Em qualquer questão, em qualquer situação do seu dia a dia, Deus quer revelar o sobrenatural sobre você. Eu quero orar nesta hora pela sua vida, orar pela sua família e orar pela sua casa, em o nome de Jesus. Pai, eu apresento ao Senhor agora dezenas, centenas e milhares de pessoas que receberão, Senhor, essa ministração através desta plataforma. Ó Deus, alcance essas vidas, alcance esses corações, tira de nós a ansiedade, tira de nós a inquietação, tira de nós a incredulidade, tira de nós a precipitação, Senhor. Pai, o mundo vem sobre nós com uma pressão tão grande que parece um rolo compressor que quer vir nos esmagar, mas nós recorremos, Senhor, à Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Nos ensina a ser como José, nos ensina a ser como Maria, que obedientes ao Senhor, teve a oportunidade de trazer para a terra o cumprimento da profecia, da aliança davídica, o cumprimento da profecia messiânica, a vinda da esperança para a humanidade, o nascimento do nosso Senhor Jesus. E porque José e Maria foram sensíveis e obedientes à Tua voz, hoje nós podemos citar o profeta Isaías de uma maneira diferente, quando ele disse que um menino nos nasceu e o filho se nos deu e o seu nome será maravilhoso. Hoje nós podemos dizer: o seu nome é maravilhoso, porque ele já nasceu, ele já veio e hoje ele habita dentro dos nossos corações. Ajude-nos a caminhar com essa certeza para que o sobrenatural aconteça em nossas vidas. Pai, eu oro agradecido ao Senhor por estas vidas que ouvem a Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe com a riqueza da sensibilidade da voz dele. Tivemos um tempo muito abençoado no nosso Home Delivery. Agora queremos desafiar-te a servir a Deus com as tuas ofertas para a nossa associação Desafios com Esperança. Estarás a contribuir para que várias famílias neste Natal tenham uma mesa mais composta. Todas as informações vou passar aqui em baixo, em rodapé. Obrigada pela tua generosidade. Deus te abençoe.